Na semana passada, continuando aqui para vocês, eu fiz um teste neuropsicológico, né? E assim, foi mais sobre inteligência, né? Que ela me deu vários cubos e aí ela me dava uma figura e aí eu teria que montar aquela imagem, né? E ela me dava alguns segundos para fazer isso. E assim, algumas imagens eu conseguia montar. Outras eu tentava e não conseguia. Então eu não sei como que vai sair meu teste, né? Esse é um dos últimos testes. Semana que vem tem mais, é o último no caso, né? E assim, depois vai sair, né, o diagnóstico e aí eu tenho que levar a devolutiva para psiquiatra. Sugiro vocês se cuidarem da sua saúde, da sua mente. É super importante. Eu estou aqui com o meu livro, que eu estou adquirindo conhecimento e quero passar para vocês. Acabei de malhar, tô aqui na pracinha aqui, na minha casa não, gente, na pracinha, tá? Aí tá passando, tem gente que passa por aqui no caminho e aí, eu não sei, tá, gente? Tem música, tem pássaros, tem tudo aqui. E aí, sobreviventes ao narcisismo de alguém, quem? Mas o que eu quero aqui nesse vídeo dizer, gente, não é ficar dando receita nenhuma para vocês, ai, faz isso, faz aquilo, porque cada um, eu acho que sabe de si e cada um sente diferente. De repente, o método que a minha psicóloga passa não vai, né, algum exercício, alguma coisa, vai ser bom para mim, mas, né? Mas assim, eu digo o seguinte, testem a possibilidade e também, como eu posso dizer, façam o máximo para adquirirem conhecimento. Conhecimento é libertador, não esqueçam disso, tá? E hoje eu vou conversar com vocês como foi minha semana, né? Que eu fiz o teste neuropsicológico, aí depois fui cuidar de algumas coisas na justiça, né? Para os meus pais. E um desses dois é o narcisista, se não os dois. Pronto, revelei. E assim, eu cuido dos dois. Os dois estão doentes. Meu pai sofreu um acidente e bateram nele. E assim, um acidente que eu digo, né, quebrou o fêmur. E já é a terceira cirurgia que eu vou fazer. Ele tem 78 anos. A minha mãe tem 71 e ela estava ficando cega por conta da catarata. E eu consegui a operação dela foi anteontem e ela está de repouso. Eu estou cuidando dela, tá? E cuidando também do meu pai para que ele seja logo operado, porque está demorando, né? Tá no SUS, né? E vocês sabem, né? Tem aquela burocracia e tal, né? Eu tive que entrar na justiça. E o meu pai eu vou precisar, já estou com a procuração, tudo, para poder ajudá-lo, né? Meu pai é ex-dependente, né? Que envelheceu e assim, a vida toda fez a mesma coisa, não vou entrar em detalhes. E no final da vida chegou naquele estado que não progride, né? Então, eu tenho que estar eventualmente intervindo em alguma coisa. Mas ele tem autonomia, ele mora sozinho, minha mãe também mora sozinha. Os dois têm autonomia, são lúcidos. Então eu fui indicada pela psicóloga a não aprofundar demais com eles. Por quê? Porque eu estava aprofundando, querendo ajudar, fazer e acontecer e eles não estavam deixando. Eles têm as manias deles, têm o jeito deles, não querem que a gente faça de um jeito e tal. Eu tenho uma irmã, né, por parte de pai e mãe, e tenho outros irmãos somente por parte de pai, que não tenho contato, tá? E a única filha, assim, que cuida do pai sou eu, né? A minha irmã faz o pagamento, né, de uma mensalidade, da mensalidade do plano funeral, que é importante para todos nós, né?
E eu sempre tô lá esporadicamente visitando meu pai e sabendo como ele está. E aí tô vendo tudo isso para ele da operação, provavelmente vou cuidar dele quando ele voltar para casa, tem que ter todo esse sistema e tudo. Ele não quis ficar na minha casa, eu trouxe ele para minha casa, mas ele não quis. Ele fugiu. São muitos detalhes, tá, gente? E hoje ele mora num bairro próximo ao meu, né? E eu fico lá dando essa assistência, né? E aí o próximo passo agora é visitar o hospital e pedir o laudo dele para poder juntar o processo, que já está em nível de processo, né? E só assim, gente, para poder o sistema de saúde, às vezes, fazer o que tem que ser feito, né? Porque em cidades grandes acontece muito isso, as pessoas ficam esperando a longa data, né, e tudo. Mas a questão sobre o narcisismo que eu descobri foi demasiadamente dolorido, tem sido ainda. E assim, agora minha mãe está operada, então eu tenho que estar com mais contato, com mais presença, né? Colocando colírio, ajudando a esquentar a comida, aquela coisa toda. E o que ocorre é que é uma saturação. Tem hora que eu tenho que pedir a Deus muita força e sabedoria, porque, gente, ela reclama de uma maneira que assim não é normal. Não tem nada, e isso assim, quando a gente exagera, né, aí fala, não, todo exagero é burro, né, todo exagero não existe, mas, gente, é surreal. Se eu levar 2 horas com ela numa condução, 2 horas ela vai levantar situações negativas, e aquilo mina a minha energia, aquilo me suga. Eu fico, sabe, drenada, eu fico cansada quando eu chego, porque além de você ter que ajudar, levar, esperar, cuidar, algumas ignorâncias, entendeu? E aí eu tenho que ser um pouco mais ríspida também para que não me fira, já que eu tô já sendo ferida com esse comportamento, né, descobrindo o narcisismo deles. E assim, e aí eu queria conversar isso com vocês. Como é que faz quando os nossos pais estão doentes e eles têm esse comportamento tóxico, e isso pode interferir na nossa qualidade de vida também, né? Muita gente diz, vamos manter o contato zero. No meu caso, o que eu vou fazer? Contato zero? Deixar minha mãe sozinha? Meu pai sem assistência? Isso juridicamente eu acho que não combina, né? E também não é de mim, não é só porque é jurídico, né? É por isso que eu falo para vocês, eu não tenho condições de deixar, né? Mas se eu tivesse condições de deixar e eles ficassem bem cuidados, né, por alguém, também não tenho condição de pagar alguém para tomar conta dos dois. Vocês imaginem o custo disso, né? Meu pai com problemas de fêmur, que tem que operar, depois vem a reabilitação, tem os remédios, tudo. E é isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando conhecimento, estou fazendo psicóloga para que ganhe esse suporte emocional e estou me blindando. E também estou colocando limites, né? Um dia desse eu não estava aguentando mais as reclamações, porque principalmente a minha mãe, ela não vê positividade nas coisas. Mesmo que você faça o teu máximo, o teu melhor, com o maior amor do mundo, ela vai fazer uma crítica destrutiva, tá? Não vai reconhecer, não vai pedir perdão, ela vai fazer ignorância e depois vai trazer um presentinho para você, como forma de você baixar a guarda. E assim, eu já estou entendendo essa jogada. O mais importante foi que eu percebi o que eles estão fazendo comigo.
E não estou mais disposta a aceitar tudo sem questionar e sem colocar limites. Porque antes, é porque é pai, é mãe, honra teu pai, honra tua mãe. Gente, eu tenho plena consciência disso, mas eles não têm plena consciência do mal que estão fazendo, sabe? Mas o que eu quero ressaltar também é a questão do seguinte: eles estão fazendo comigo. E a minha irmã está numa relação totalmente diferente da minha, numa vibe diferente, não tem noção que eu tenho. Eu não tenho como conversar isso com minha irmã e ela entender, porque não tem, por tudo que eu já sei, e aí isso eu vou entrar em outro detalhe, eu não tenho como me abrir. Então eu só tenho a minha família, meu marido, meu filho, e tenho Deus, tenho alguns amigos, alguns terapeutas assim, né, que eu posso contar através do meu plano de saúde. E é isso. E no mais, eu estou buscando força na minha própria vivência, de tudo que eu estou passando. E, e eu estou sentindo que eu estou conseguindo, sim, me livrar disso, né? Mas, ao mesmo tempo, cuidar deles, né? Porque eu acho que ninguém merece ser abandonado doente também, né? Tem essa questão. Ainda mais o pai e mãe, os dois, né? Então vocês imaginem o que eu estou enfrentando. Imagino também, eu me coloco sempre no lugar, né? Eu faço esse exercício de me colocar no lugar das pessoas, sabe? Mas nem todo mundo faz isso com a gente, né? E a gente precisa sempre de quê, gente? De retorno, tá? Eu ia mexer aqui porque eu tô achando um pouco... Peraí, só um minutinho, gente. Perdão. Pra ficar melhor. E a coluna? A coluna, eu tô assim, né? Então, eu queria falar um pouquinho de algumas anotações do livro. Eu vou deixar aqui na descrição o livro, que é do Dr. Suraj Sagar. Mude sua vida. Ele vai falar como você pode também perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Tem a ver com isso que a gente está precisando, porque a gente está precisando de tudo isso. Reduzir o estresse, perder peso de maneira saudável, dormir melhor e ter saúde e energia. Então ele diz o seguinte, que o corpo não adoece do nada. Antes da doença aparecer no exame, ela aparece na nossa vida, né? É assim. Então, a doença que você está enfrentando hoje, ela veio vindo, você não percebeu. Aí fica a questão, por que não percebemos? Porque não paramos para nos analisar, porque não paramos para colocar limites nas pessoas que nos adoecem, deixamos elas invadirem a nossa mentalidade. Uma das coisas que eu tenho pensado de saúde é a saúde mental. O quanto a gente tem se blindado, porque a gente pode até malhar, cuidar da alimentação, de várias coisas, mas se a gente não cuidar da mente, a mente não está descolada do nosso corpo, faz parte e é ela que joga dentro de nós, né, partículas de saúde ou não, né? Então, como que você fica doente? No excesso, no silêncio, no engolir seco, no deixar para lá. Essa medicina ayurvédica, né, ela ensina muito, que esse livro aqui é sobre isso. Eu nem conheço muito dessa medicina, mas eu estou aprendendo, né? Essa medicina psicossomática, ela explica que quando a pessoa cala, o corpo fala. Então, ai gente, mosquitinho. Quando a pessoa cala, o corpo vai falar. Essa é a realidade.
E quando você não para, o corpo vai parar por você. Quando você insiste em aguentar tudo, o corpo vai começar a falhar e a falar. Então, gente, não aguente tudo. É a chave, olha a dica aí. Não aguente tudo. Você não é obrigado a aguentar tudo na sua vida. Sintoma não é castigo, é um aviso. É o jeito mais honesto que a alma encontra de gritar e dizer: assim não dá mais. Eu não suporto. Quantas vezes você falou eu não suporto? Então, toda vez que você disser que não está suportando algo, é porque já passou da hora de parar. Já passou da hora de você entender quais são os seus limites e como você vai colocar limite na pessoa. Como você pode colocar? Gritando com ela? Não, você pode até aumentar um pouco a voz, mas você pode posicionar sua voz de maneira que ela entenda que você não aceita mais aquilo. Ela vai te chamar de chata, ela vai te chamar de arrogante, ela vai dizer que você não é mais a mesma, porque você parou de ser a boba, você parou de ser a otária. Essa que é a realidade. Você parou de priorizar os outros e em detrimento de você. Você começou a se priorizar, tá? E o corpo é uma folha em branco que a alma escreve. Então o seu corpo está sendo escrito por sua alma. E aí você faz a reflexão. O que está sendo escrito no seu corpo? Eu te pergunto, fica a pergunta. Escreve aqui para mim, tá? O que a sua alma está gritando, está dizendo? O que seu corpo está revelando? Quais são as suas dores? Gastrointestinais, dor de cabeça constante. Chegou o momento de parar, tá? Isso não significa que toda doença é emocional, tá? É um ponto. Não vamos também generalizar. E é só pensar positivo que se cura, não. Eu acho que é uma questão multifatorial. São vários fatores que você vai ter que encontrar os seus. Porque para mim, por exemplo, a meditação pode dar super certo. O que eu acho que para a maioria das pessoas vai dar. É porque tem gente que diz assim, eu não consigo ficar parado. Isso aí já é uma questão que precisa ser trabalhada. Se você não consegue parar, então você vai ter que rever isso. Porque todo mundo, eu acho que, né, deveria parar um pouco. A não ser as pessoas que têm algum espectro, né, e aí realmente ela não consegue. Viver em estado constante de tensão, raiva engolida, tristeza ignorada e cansaço crônico não cobra um preço no físico. Nos cobra um preço no físico, tá? Então tudo isso vai cobrar de nós um preço. Tensão, raiva, tristeza, cansaço e vai impactar no teu físico. 80% das doenças têm causas emocionais, dor de cabeça, tá? Problema gástrico, cansaço que não melhora com descanso, e isso não é frescura. De repente você ouve isso direto, né? Nossa, que pessoa fresca, nossa, não aguenta nada, nossa, eu consigo, comparações, né? Mas eu sou assim, eu faço assim. Por que eu não errei nisso? Você não errou nisso, mas você erra em outra coisa. Então reflita sobre isso. Não somos perfeitos, tá? E isso é acúmulo. É você que suportou tempo demais. Aquela psicanalista Andrea Vermont, né? Andrea Vermont, ela é bem conhecida. Ela diz que sua vida está pesada demais para seu corpo carregar sozinho. De repente, sua vida está pesada demais para o seu corpo carregar sozinho. Quando você tenta calar os sintomas com remédio,
negação, distração, o corpo insiste. Ou seja, você maqueia, você sai, enche a cara, aí volta, o problema tá lá. O problema não foi resolvido. Até quando nós vamos permitir que os outros venham fazer conosco aquilo que nos faz mal. Então, vamos nos atentar para isso, tá? Não vamos permitir, vamos fazer essa corrente aqui, um dando a mão pro outro e não permitindo mais ser agredido, tá? Se ame, se olhe no espelho, pelo menos 5 minutos e veja o bem que você faz, o quanto você é legal. Primeiro passo, amor a Deus, que eu acredito. Se você não acredita, eu também não critico, tá? Amor ao próximo, né? Como a ti mesmo. Quando diz como a ti mesmo, primeiro você tem que se amar. Porque você não pode amar o outro se você não se amar. Porque é esse limite que nós precisamos colocar, né? Então tentamos calar nossos sintomas com remédios. E remédio cura. Remédio, algumas vezes, remedia. O corpo insiste, tudo que não é escutado volta em forma de dor. Talvez a pergunta que você deveria fazer não é o que eu tenho, qual é a minha doença. Talvez a pergunta seja o que em mim está pedindo mudança. Esse é o porém. O que em mim está pedindo mudança? Então vamos deixar essa pergunta essa semana. Eu queria que vocês colocassem aqui para mim também o que em você que precisa mudar. O que é que precisa mudar em você? Eu vou fazer essa reflexão e vou compartilhar com vocês o que precisa mudar em mim, tá? Porque não é o que você tem, não é qual a sua doença, tá? O corpo não quer te sabotar. Ele quer te proteger e te salvar de continuar vivendo assim. Ignorar esse recado não te faz mais forte, só te faz adoecer em silêncio. Vê bem se não é isso que a gente está conversando agora. Então, vamos focar nessa pergunta. O que em mim está precisando de mudança para que o nosso corpo não adoeça em silêncio? A gente não precisa ser forte demais. A gente só precisa de amor próprio demais. Tá bom? E eu vou dando tchauzinho para vocês e volto com vocês numa próxima. Espero que vocês gostem. Fiquem aqui, curtam, comente, compartilhem. Ajude esse canal a crescer, tá? Eu vou estar trazendo aqui várias dicas de crescimento, saúde, bem-estar, cursos. Vou deixar para vocês aqui, para a gente se qualificar, para a gente continuar aprendendo e crescendo como ser humano. E a nossa melhor versão ainda está por vir. Podem acreditar. Não deixe ninguém minar a sua fé, a sua esperança. Confie em Deus e tudo vai passar, tá bom, gente? Um beijo. Eu tô me sentindo muito melhor, tá? Eu queria testemunhar isso para vocês. Amo vocês. Fiquem aqui. Tchau.